Olá, meu irmão, minha irmã, que bom que você chegou até aqui para juntos celebrarmos a ceia do nosso Senhor Jesus Cristo, como fazemos de costume, prática da nossa fé, e nós nos encontramos nesse momento com o coração cheio de alegria, porque para a gente é um tempo especial para relembrarmos do sacrifício, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo, da sua obra que nos salvou, nos redimiu, e também para lembrarmos que fazemos parte de um corpo vivo. Somos a igreja de Jesus, um corpo vivo, uma família. Então, nosso coração se enche de alegria quando a gente se encontra num momento como esse. E não poderíamos começar de outra forma que não com um tempo de oração. Eu quero convidar você aí, onde você estiver, para aquietar o seu coração, para aquietar a sua mente, para colocar o seu coração, a sua vida diante de Deus, para examinar-se a si mesmo, pois a celebração da ceia é também um tempo para examinarmos a nós mesmos, colocarmos o nosso coração diante de Deus e deixarmos a palavra de Deus nos confrontar, nos consolar, nos encorajar. Então quero te convidar a um tempo de oração. Vamos orar? Paizinho, nós invocamos o nome do Teu Filho nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Rei. Nós nos assentamos a essa mesa para desfrutarmos desse banquete de amor, de doação. Uma doação generosa, feita pelo Teu Filho como expressão máxima de amor. Ele se entrega, se doa, se dá em nosso lugar, para que na sua morte recebamos vida, para que na sua doação possamos desfrutar agora de uma nova família. Senhor, que o nosso olhar, o nosso coração seja sempre recalibrado nessa verdade. Que o Senhor continue a nos conduzir e que esse momento seja um momento onde também sejamos encontrados por Ti e nos encontremos com o Senhor de forma poderosa, quer seja por meio das orações, quer seja por meio da partilha, da ceia, quer seja por meio da celebração nos louvores, da reflexão na Tua palavra, enfim, que do começo até o final desse tempo sejamos impactados e que o Teu Santo Espírito tenha liberdade em nós, entre nós, e que sintamos, Senhor, de forma poderosa a Tua presença e o nosso coração seja transformado à semelhança do coração de Jesus Cristo. É o desejo, é a nossa oração, é o que nós colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Convido você para um tempo de louvor. Vamos louvar com todo o nosso ser, vamos louvar ao Senhor. Olá, igreja, sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui na Iba Viva, um culto de ceia, onde a gente vai celebrar o sacrifício de Jesus, a gente vai relembrar tudo aquilo que Ele fez, e se hoje a gente pode adorá-lo, se hoje a gente tem essa vida, essa intimidade com Ele, é por aquele sacrifício que Ele fez na cruz por nós. Então vamos juntos mesmo, separados, lembrar isso, louvá-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez. Vamos lá? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Eu
sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Bom, eu convido você para abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura aí, quer seja no seu celular, tablet, enfim, no texto que se encontra na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 11. Nós leremos do verso 17 ao verso 22. E eu peço que você acompanhe aí. Hoje nós, na nossa ceia, nós vamos, nesse momento, nesse tempo de celebração, nós vamos conversar sobre o seguinte tema: ceia, um chamado para a comunhão. E a partir desse texto eu quero trazer uma breve reflexão, uma breve lembrança, uma lembrança muito importante que pauta esse momento e que deve nortear o nosso coração quando nós estamos participando de um momento como esse, mas não só de um momento como esse,
mas principalmente na nossa trajetória e na nossa caminhada comunitária. Então eu convido você a acompanhar a leitura desse texto, não vou projetar o texto hoje, justamente para você acompanhar aí comigo com a sua Bíblia. Primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17 até o verso 22, onde a gente encontra o seguinte: Entretanto, nisto que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Bom, o decorrer desse texto também nos é muito conhecido quando Paulo continua a dizer aquilo que ele recebeu do Senhor no dia e na noite em que o Senhor foi traído. E aí Paulo vai nos explicar um pouco mais dos elementos e do movimento da ceia, desse momento que nós celebramos. Mas é interessante essa introdução que Paulo faz, e que às vezes a gente passa desapercebido. Paulo está escrevendo a esses irmãos justamente para falar de um momento como esse, para falar a respeito da ceia e como aqueles irmãos celebravam a ceia. Você sabe que naquele tempo, quando eles se reuniam para celebrar a ceia, por exemplo, eles se reuniam numa grande festa. Preparavam um banquete e dedicavam tempo ali para comer juntos, para desfrutar daquele banquete e também para partilhar do pão e do cálice, como o Senhor Jesus tinha recomendado aos seus discípulos e à sua igreja. Mas só que Paulo evidencia um problema muito sério, que havia ali uma falta de senso de comunhão, uma falta de senso de igreja. Porque o que acontecia? Eles preparavam um banquete e as pessoas que chegavam primeiro na celebração da ceia, nesse momento de festa, comiam toda a comida, sem deixar nada para os que chegavam depois. E há nisso uma grande contradição, porque a lógica do apóstolo Paulo é o seguinte: como é que vocês se reúnem para celebrar o ápice do momento de comunhão e de partilha, que é justamente o significado da ceia, Cristo partilhando do seu corpo, Cristo partilhando da sua vida em prol dos seus amigos, em prol dos seus irmãos? Como é que vocês se reúnem para celebrar esse momento, que é o ápice da comunhão, e vocês não conseguem nem de forma prática acolher os seus irmãos na questão da comida? Vocês nem se dão conta, nem se preocupam em comer ou beber de forma moderada, para que todo mundo possa desfrutar desse banquete, para que a gente tenha um ambiente sensato, um ambiente sóbrio. Então Paulo traz uma advertência muito séria, e ele termina até dizendo: olha, nesse ponto, nesse quesito, eu não posso elogiar vocês, pelo contrário, eu preciso trazer aqui uma palavra de advertência, porque havia uma desassociação entre a celebração da ceia, o seu significado, e a prática comunitária. E essa é uma grande indagação que Paulo coloca para esses irmãos. Será que isso faz sentido? Será que faz sentido a gente se reunir em volta da mesa para celebrarmos a generosidade de Jesus Cristo, para celebrarmos esse movimento de amor que Jesus Cristo faz na sua morte, em dar-se em prol daqueles que viriam a crer, sendo que na nossa vida diária, na nossa vida comunitária, a gente não consegue nem partilhar o alimento com os nossos irmãos, a gente não consegue nem ter o senso de esperar que os outros cheguem também para todo mundo sentar à mesa e partilhar, ou ao menos comer e beber de forma moderada para que todo mundo participe desse banquete. Paulo, antes de descrever o significado do movimento da ceia, do pão e do cálice, como ele vai fazer nos versos seguintes,
Paulo exorta esses irmãos, encoraja esses irmãos, traz uma advertência a esses irmãos, lembrando que não pode haver uma desassociação entre o participar da ceia e a vida comunitária. Nós já falamos aqui por diversas vezes, mas sempre vale repetir. A fé cristã, o chamado de Jesus, o discipulado com Jesus, a caminhada com Jesus, ela é eminentemente comunitária. O que isso significa? Que não é possível caminhar com Jesus numa vida isolada, numa vida solitária, numa vida individualista, numa vida egoísta. Jesus não veio para me salvar, Jesus veio para salvar um povo, Jesus veio para erguer e constituir um povo para Deus. Nós não podemos, nessa caminhada, acharmos que nós nos bastamos. É por isso que nós nos reunimos em uma comunidade local. É por isso que em todo mundo, nesse horário ou em outros horários, você tem dezenas, centenas, milhares de irmãos que estão se reunindo numa comunidade local, ao redor da mesa, celebrando Jesus Cristo de Nazaré. Porque a fé cristã é eminentemente comunitária, nos chama para a comunhão, nos chama para a comunidade. E é interessante que Paulo até destaca aqui que há entre aqueles irmãos, há naquela comunidade, e a gente sabe que a comunidade de Corinto era uma comunidade que dava trabalho para o apóstolo Paulo, e Paulo até ressalta aqui que há divergências entre aqueles irmãos, e que isso é até esperado. Quando a gente junta um punhado de seres humanos, você vai ter divergência. Isso não é nenhum problema. Paulo até diz que, em certo sentido, essas divergências ajudam a gente a apurar os irmãos maduros na fé. Aqueles que, de fato, estão caminhando seriamente com Jesus, porque num tempo de divergência, essas pessoas vão agir a partir do Espírito de Cristo, do Espírito conciliador de Cristo. Então é comum que a gente tenha divergência, porém, nessa caminhada comunitária, o que não pode existir é indiferença. O que não pode existir é isolamento no sentido de não nos preocuparmos uns com os outros. É interessante que nós estamos atravessando um longo tempo de isolamento social. Estamos sem nos ver há muito tempo, mas isso não significa que nós não estamos em comunhão. Isso não significa que nós estamos desconexos uns dos outros. Pelo contrário, quando você acompanha o movimento da igreja, por exemplo, nos pequenos grupos, você vê que os irmãos estão se encontrando, tendo por meio digital, estão falando um com o outro, estão auxiliando um ao outro no meio das necessidades. Ou seja, nós estamos em isolamento geográfico, mas não em isolamento de comunhão. Nós estamos, cada um nas suas casas, mas nós não estamos indiferentes à dor do nosso irmão, à alegria do nosso irmão. A comunidade ainda acontece, a comunhão ainda acontece, porque essa comunhão é promovida pelo Espírito Santo, que conecta o nosso coração ao coração do nosso irmão, de tal forma que mesmo distantes, nós estamos ainda conectados em oração, lutando um pelo outro, intercedendo um pelo outro, suportando um ao outro, auxiliando um ao outro. Esse é o espírito da ceia. A ceia é um chamado para a comunhão, e se a gente perder isso de vista, esse momento torna um ato religioso, esvaziado de sentido e de significado. Se a gente perder essa verdade de vista, esse chamado de vista, o ambiente comunitário da fé torna um point social. Torna-se uma instituição qualquer, como qualquer outro, como um clube. E não é esse chamado de Jesus para nós. Não é isso que é igreja. Igreja é um corpo vivo de gente que se identifica como discípulo de Jesus, como discípula de Jesus, como seguidora de Jesus Cristo, e por isso agora sabe que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que o perdão é nosso, que as tentações são nossas e que nós lutamos uns pelos outros, que nós cuidamos uns dos outros. Por essa razão, quando nós nos reunimos para celebrar o ápice da comunhão, que é a mesa do Senhor,
que é essa expressão e esse banquete de amor. Nós não podemos fazer isso sem discernir a comunhão, sem discernir o corpo. E é isso que Paulo vai falar mais para frente e diz: examine-se cada um a si mesmo. Porque aquele que come e bebe do pão e do cálice sem discernir o corpo do Senhor. Paulo está tratando dessa expressão de unidade, dessa expressão comunitária. Aquele que participa desse momento sem compreender essa dimensão comunitária da fé e a importância de caminharmos com Jesus, caminhando com os nossos irmãos. Aquele que participa desse momento sem essa consciência ou desprezando essa consciência, Paulo diz que come e bebe juízo para si. Quando nós nos reunimos para celebrarmos a ceia, nós olhamos o nosso coração à luz da palavra, como nós fizemos aqui já diversas vezes, examinando-nos a nós mesmos e a nossa caminhada com Jesus, com Deus. E nós também examinamos-nos a nós mesmos em relação à nossa vivência comunitária e de comunhão. Em outras palavras, há uma pergunta que Deus faz no começo da história e da revelação bíblica. Lá, você deve se lembrar da história de Caim e de Abel. Depois que Caim mata o seu irmão, Deus pergunta para Caim: onde é que está o seu irmão? Caim, ele dá de ombros e diz: por acaso eu sou babá, eu sou tutor, eu sou responsável pelo meu irmão? Ele foge dessa responsabilidade. Essa pergunta ecoa por toda a história e chega até nós também. Deus também pergunta a nós: onde é que está o seu irmão? Essa pergunta é também uma responsabilidade nossa e nós não podemos e não devemos, se estamos caminhando com Jesus, dar a mesma resposta de Caim dizendo: o que eu tenho a ver com meu irmão? Não. Não é isso que a ceia ensina para a gente. A ceia ensina para nós que Deus também fez essa pergunta para Jesus: onde é que estão os seus irmãos? E a forma como Jesus respondeu a essa pergunta foi se dando em sacrifício, partindo do seu corpo, vertendo o seu sangue. É assim também que nós respondemos a essa pergunta de Deus que ecoa na história: onde é que estão os nossos irmãos, as nossas irmãs? Isso faz com que os nossos olhos permaneçam abertos e que a gente celebre esse momento com essa consciência, relembrando que fazemos parte de um corpo vivo e de uma família, que a dor do meu irmão é também a minha dor, que a alegria do meu irmão é também a minha alegria, que se o meu irmão tem uma necessidade, eu tenho então uma responsabilidade. A necessidade do meu irmão é para mim uma responsabilidade. Porque eu não posso me esquivar dessa pergunta que o Eterno faz: onde está o seu irmão e a sua irmã? O momento da ceia é para examinarmos a nós mesmos, sobretudo nesse ambiente comunitário da fé. Como é que temos vivido a vida em comunhão? Porque com Jesus não tem outra vida para viver senão uma vida de comunhão e uma vida comunitária. Eu convido você, enquanto a gente canta mais uma canção, a pegar o pão e o cálice aí que você já deve ter deixado preparado e a refletir um pouco nessas palavras do apóstolo Paulo, nesse chamado a discernirmos o corpo, a comunhão, a examinarmos a nós mesmos à luz dessa vivência comunitária. Enquanto cantamos uma canção, e aí depois nós comeremos juntos do pão e beberemos juntos do cálice, celebrando esse momento de comunhão que nos foi deixado por Jesus Cristo de Nazaré. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Cristo
ver seus olhos de amor, para que eu pudesse viver sua vida. Ele entregou. Bom, agora com pão e com cálice em mãos, nós vamos celebrar desse momento juntos. Paulo continua dizendo no capítulo 11 que ele partilhou aquilo que ele recebeu do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, Jesus tomou o pão, deu graças ao Pai, partiu e deu aos seus discípulos. E o pão é a representação, a lembrança, a memória do corpo de Cristo rasgado na cruz. Toda vez que nós comemos desse pão, nós lembramos que para participarmos desse corpo vivo, essa família chamada igreja, Jesus Cristo sofreu no seu corpo, carregando as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados, como diz o profeta Isaías. E toda vez que nós comemos do pão, nós lembramos desse ato de amor, de doação generosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que ao dar o seu corpo como sacrifício, nos convida para participarmos de um novo corpo, um corpo vivo. Então eu convido você a ter um tempo de oração antes de comermos do pão, agradecendo a Deus por esse sacrifício de amor e pelo privilégio de participarmos desse corpo vivo e dessa nova família. Tenha um tempo de oração e depois nós comeremos do pão. Senhor, obrigado por nos convidar de forma generosa a participarmos de uma nova família, que nasce a partir da sua morte, da sua ressurreição, da sua generosa doação. Teu corpo rasgado naquela cruz nos possibilita participarmos de um corpo vivo e nos garante um novo corpo na ressurreição. Fruto da tua morte, fruto da tua ressurreição, fruto do teu amor. E nós celebramos o teu nome por isso. Amém. Vamos comer do pão? De forma semelhante, Paulo diz que Jesus também toma o cálice, dá graças ao Pai e partilha aos seus discípulos dizendo: esse é o sangue da nova aliança, esse é o cálice da nova aliança. Eu estou estabelecendo com vocês uma nova e definitiva aliança. Depois dessa, não vai precisar mais de nenhuma aliança e nenhum sangue mais precisará ser derramado, porque o meu sangue será derramado e é suficiente e basta. O sangue de Cristo vertido na cruz nos limpa, nos lava, nos justifica, nos purifica diante de Deus e garante essa aliança definitiva. Nos insere na família da Trindade. Nós agora temos o privilégio de desfrutarmos de comunhão plena, de entrarmos pelo novo e vivo caminho e chamarmos Deus de Paizinho, graças à obra
redentora e salvadora de Jesus Cristo. Eu convido você a um tempo de oração também, e depois nós beberemos juntos do cálice. Jesus, obrigado por verter precioso sangue. Nós não merecemos tamanho sacrifício, por isso compreendemos que é fruto da disposição da Trindade em vir ao nosso encontro e nos salvar. E a gente louva o teu nome por isso, porque toda cédula que marcava contra nós na cruz foi anulada. Teu sangue sela essa nova aliança definitiva, uma aliança indestrutível. Nada pode nos arrancar das tuas mãos. Somos uma família. Somos um povo comprado por precioso sangue, regenerados, nascidos de novo, feito agora nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, um reino de sacerdotes. Ah, Senhor, renova nossa consciência e que a gente caminhe em unidade, em união, selados pelo Teu Santo Espírito, e cresçamos cada vez mais à estatura de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor, Salvador e Rei. Amém. Vamos juntos beber do cálice? Bom, que Deus nos abençoe ao longo desses dias e que essa lembrança viva desse chamado à comunhão aqueça o nosso coração, nos direcione a Deus, nos direcione ao nosso próximo, para que a gente viva de fato aquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos encerrar esse momento cantando, louvando, celebrando com o coração cheio de alegria e de gratidão. Vamos louvar a Deus? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, que posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos pecados, nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos
tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue